Título: Luz ou Sombra. Irmãos, que Deus esteja conosco. Os caminhos que trilhais por infinitas existências cruzam-se em determinado espaço e tempo, para que tenhais contatos sublimes em todas as fases de vosso desenvolvimento espiritual. A cada existência, novas tarefas e oportunidades serão acrescentadas ao vosso histórico, psíquico-espiritual, mente espiritual. A todo momento angariareis luz ou sombra conforme vosso livre-arbítrio. Não vos esqueçais que a progressividade da esperança surge para todos sem distinção, a cada um segundo suas obras, já nos disse o Mestre. Entendo, irmãos, que não há concessão de lutas ou deveres para desempenhar. Vosso passado irituoso e obscuro permanece como teia intrínseca, que necessita de extermínio, através do labor e limpeza profunda das memórias doentias. Caríssimos, estendam as mãos aos irmãos sofredores que chegam até vós, sejam eles encarnados ou desencarnados. Não julguem, compreenda-os e, principalmente, colocai-vos na situação do irmão sofredor. Esta empatia que solicitamos de vós outros está ao alcance de todos, desde que abram vossos corações e desapeguem-se de paradigmas milenares. Muitos de vós sois quais os fariseus, que julgam ter a ciência e conhecimento sublime, e, no entanto, o que possuis é coração duro e pensamento anticristão. Compreendam, irmão, de uma vez por todas, que o reino de Deus está em vossos corações, portanto não buscais fora o que está dentro e profundamente enraizado em vós mesmos. Paz e luz, equipe de Eurípides. Agora ele deu um sinal de vida. Então vamos lá, amor. Então vamos serenar os nossos pensamentos nesta noite, que possamos permanecermos aqui, presentes neste momento, que possamos sair daqui melhores do que adentramos, que possamos prestar atenção no Evangelho que a espiritualidade vem nos trazer. Nós chegamos agora aqui na Casa Espírita, mas sabemos que a espiritualidade já está trabalhando há muito tempo aqui para nos receber. E nós também viemos aqui trabalhar, mas somos muito mais ajudados do que ajudamos. E nós agradecemos imensamente a Jesus por mais esta oportunidade de podermos estar aqui para aprender um pouquinho mais e também para refletir um pouquinho mais sobre a nossa existência terrena. Muito obrigado, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Mas tinha dado. Vamos lá, então vamos começar com as duas questões que o nosso Cid vai ler. 193. Pode o homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado? Não, visto que não pode degenerar. 194a. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então vamos lá. Então
O tema que a gente escolheu para essa noite é a chama que habita em mim. Eu estava ouvindo a Maíse Braga, né? Gosto bastante dela, e se vocês procurarem no YouTube, vai ter o nome de uma palestra dela, de 2019, que esse é o tema, né? E eu achei muito interessante tudo que ela trouxe, né? Tudo que ela falou sobre a chama, porque ela deu exemplos de várias pessoas, né? Em vários âmbitos, de artistas, de líderes, né? Ela deu vários exemplos de pessoas que conseguiram manter viva a chama e outras que deixaram a sua chama morrer, né? Então, vamos adiante, a gente vai falar. Então, o que seria essa chama interior? A ideia de uma chama interior é frequentemente interpretada dentro do contexto mais amplo da centelha divina ou da essência espiritual que reside em cada ser. Então, nós sabemos, né, Jesus já nos disse, vós sois deuses, né? Então, a centelha divina está no nosso coração, né? Até no livro dos Espíritos eles também pedem, né? E onde é que estão as leis de Deus? E os Espíritos respondem, na nossa consciência. Então, tudo já está dentro de nós. Tudo já está dentro de nós. Essa chama representa a essência divina e espiritual, a parte imortal e inteligente do ser. O espírito que é uma criação de Deus e possui em si o potencial para o amor incondicional, a força e a sabedoria. É um potencial de progresso, simboliza a capacidade inata de evolução moral e intelectual. Aqui a gente pode falar, né, de vários líderes que, na realidade, todos nós nascemos com o intuito de fazermos o bem aqui, de desenvolver uma parte do bem, né? O Cid lá na profissão dele, o meu pai lá na profissão dele, o Helder lá no trabalho dele, a Raquel onde quer que ela esteja, cada um de nós, onde nós estamos, nós viemos para melhorar um pouquinho mais. Acabou a minha bateria. Nós viemos para melhorar um pouquinho mais, onde quer que a gente esteja. Ninguém vem aqui para fracassar, né? Então, essa chama seria isso, é a nossa capacidade inata. A gente sabe que a gente tem que melhorar. Da onde que vem isso? Né? A gente luta por algo melhor. Da onde que vem isso? Né? É essa chama que está dentro de nós, né? E a chama, o que é? Como disse aí, né? Criação de Deus. Quaisquer outras coisas são criações nossas, ou de outros espíritos, como o planeta Terra, a criação do nosso mestre guia Jesus. Mas ele é um co-criador. E tudo que os co-criadores criam, desaparecerá. Tudo. Só não desaparece o que Deus criou. Nós, que somos essa chama, esse ser imortal. Tudo que os nossos olhos veem, mais cedo ou mais tarde, desaparecerá. Só o que Deus criou é que fica. Por isso nós somos imortais, cidadãos do universo, né? O que representa essa chama? Porque o cérebro não pensa, o corpo não tem sentimento nenhum. Quem sente é o espírito. Nós demoramos às vezes para, né, ter essa definição do que realmente o que anima o corpo, o que nós representamos para nós mesmos, né? Nessas 800, 900 mil reencarnações. Olha o que essa chama já aguentou. E começou lá do átomo, né? Porque é do átomo ao arcanjo. Olha por onde nós estamos indo. E o que se transformar nessa chama? A começar dentro de nós, né? Nós temos trilhões de células. Todos esses trilhões de células um dia serão espíritos? Já pensou? Não é como que é a criação divina? Ô Marcelo, eu te pedi, tu consegue só apagar a primeira luzinha lá, que daí apaga essa daqui, é a primeira lá. Não sei se vai aparecer. Parece. Fica melhor, né? Então, continuando. Assim como o fogo pode queimar impurezas e transmutar o denso em leve, as experiências de vida, através do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito, permitem ao espírito purificar-se e progredir.
sempre o livre-arbítrio, né? O espírito, a gente faz o nosso planejamento reencarnatório todo bonitinho lá. Todos conseguem chegar ao final, como eles chamam de completistas. Eu tô preocupada, né? Eu acho que, não sei. Será que lá no final da minha vida eu vou conseguir falar, eu fui um ser completista? Né? Aí é uma avaliação que cada um de nós temos que fazer. Será que eu tô deixando a chama da vida acender, ou será que eu tô abafando ela? Então são perguntas que a gente tem que se fazer aí, né, durante o dia, que nem dizia já Santo Agostinho, né, ao final do dia ele ficava observando quais eram o que ele fazia, o comportamento dele, os pensamentos, desde que ele acordava até adormecer. Ele avaliava, de manhã eu fiz isso, essa parte tem que melhorar. Não, essa parte tá legal, então eu vou continuar. Se a gente fizesse isso, né, sempre. Hoje em dia, às vezes a gente erra, a gente não percebe. Mas acredito que a gente sempre faz aquela comparação, né? Você hoje e você há 5 anos atrás, teve alguma mudança? O Cid sempre faz essa pergunta, né? Teve alguma mudança? Você reparou alguma mudança em você? Eu olho bastante, tá? Graças a Deus. Começar pelo cabelo. Branqueou. As mudanças é pequena, lenta e a gente costuma se enganar. Ou eu aprendi isso, né? Só que não é que nem uma escola. Por isso que, na verdade, o teórico vem antes, claro, para você saber que é que nem o engenheiro, né? O engenheiro, para ele projetar uma casa legal, tudo, ele vai ter que estudar, ver como é que vai funcionar as colunas, o peso que vai aguentar, tem que ter a instrução antes, né? Aí depois vem a prática. Então, penso que nós estamos ainda na teoria. E vez ou outra a gente dá uma dentro. Porque tem muitas coisas que a gente fazia que não faz mais, né? Não faz mais, mas muita coisa mesmo. Né? E se a gente de repente começar a pensar nas existências anteriores, aí a mudança é muito grande, brusca, abrupta. Né? Nós que, como diz o Sidney Carvalho, né? Lembra? Que na existência anterior nós matávamos para saquear, para roubar. Hoje quem de nós faz isso? Então é um progresso até violento, sob esse ponto de vista, em pouco tempo. Né? São 100, 200, 300 anos talvez. O que alguns estão fazendo hoje nós já fizemos. Por isso não se aponta o dedo para ninguém. Hoje eu estava ouvindo um psiquiatra, ele dá ainda bastante palestras lá na casa lá do Divaldo, a Mansão do Caminho, né? Na Mansão do Caminho, ele dá várias palestras lá, eu gosto bastante dele. E ele disse que existe o narcisista com coração e o narcisista sem coração. Né? O narcisista com coração, ele consegue enxergar que ele errou. Ele admite o erro dele. Agora, aquele narcisista que erra, mas nunca admite o erro, aí ele diz que já é um psicopata. Psicopatia. É um psicopata. Você, que coisa, né? A pessoa se ama, erra, tá tudo bem, eu só faço certo, eu sou bom. É uma psicopatia, tu vê, né? Então, esses ainda estão ali mais atrasados do que os narcisistas que já sentem uma culpa, né? Na escala aí. Aí o papai falou, né? Pensei, lá atrás, né? A gente também já foi, né? Hoje em dia, a gente é cheio de culpa, né? Narcisista pode ser que nós deixamos de ser, mas pelo menos culpa a gente tem. O remorso, parece que é a primeira... É um grande passo. É um grande passo, é o remorso, na verdade, porque já é como se fosse um despertar do espírito. Que ele começa a sentir remorso para depois conseguir reparar, né? Em primeiras etapas. Mas o remorso é o primeiro. Se você não tem remorso daquilo que você fez, você é um psicopata, realmente. Para ele não existe a lei, né? Ele é a lei. Então, vamos lá. Então, o que essa chama continua representando, né? Conexão com o Criador. É a ligação intrínseca de cada indivíduo com a fonte de toda a vida, Deus. Cultivar essa chama significa buscar a reforma íntima
e alinhar-se com os propósitos divinos, conforme ensinado no Evangelho de Jesus. É só a gente fazer isso que a gente está no caminho. Simples tarefa, né? Então, essa chama é a nossa conexão com Deus. Nós já temos, as leis já estão dentro de nós, a nossa consciência. Mas como é que a gente faz para acessar isso? Como é que é a minha conexão com Deus? Será que realmente eu estou enxergando, eu estou acordando e tendo gratidão e vendo que isso daqui não está assim só por estar? Para eu estar aqui, alguém teve que ter construído esse prédio, alguém fabricou o tijolo, depois, né, olha toda a matéria-prima que está aqui, olha quantas pessoas foram envolvidas para isso acontecer, né? É uma máquina gigante, né? A gente vai começando a reparar nas coisas. Poxa, eu acordei, né? Que nem hoje eu fui fazer com o Tutu, com o Arthur, o exame do coração, né? Eu fiquei olhando o coração lá, os batimentos, tudo certinho. Pensei, meu Deus, é incrível, né, gente? Pensei, cara, se isso dali parar, né? Parou o nosso corpo, né? E eu pensei, olha que máquina maravilhosa. Muita gratidão pra gente ter saúde, né? E quando a gente começa a enxergar as coisas com gratidão, a gente vai vendo que aquilo lá, para estar daquela maneira, não está só ali, né? Foi criado, foi moldado por Deus, né? E pelos homens também, muitas coisas, né? Então... A gente se analisar, é verdade, a gente só teria que agradecer, porque vamos lá, tu acorda, tu vai lá passar uma água no rosto, tu vai ligar tua pia, alguém construiu isso aí. Tu vai tomar teu café, o pó de café, alguém produziu, e depois todo o processo de industrialização. O açúcar é outra galera, o leite é outra ainda. E daí você vai e liga teu carro, que é outra, e assim no teu trabalho tu sentou, então a gente está envolvido numa teia, né? Sim. Então é tanto espiritual quanto material mesmo. Porque para a gente também estar aqui, como tu falou muito bem, esse alguém não, milhares de pessoas passou pela mão para produzir, porque não é só o pedreiro que coloca o tijolo, né? É olaria, e depois vem a fábrica de cimento, vem o caminhoneiro que traz, vem os descarregadores, blá 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 blá. Então a gente vive numa teia, né? Numa teia que a gente tem que ser grato um ao outro. Ninguém é totalmente independente. Não tem. Nem aquela pessoa que diz, eu sou independente. Até o momento que você precisa totalmente de canal, o Haroldo fala. Até o momento que dói um dente que você tem que ir para um dentista. Daí você vê que não é tão independente assim. Ou tem que fazer um exame, que ele disse que ele também pensava nessa forma, né? Independência dele, até que ele teve que fazer uma colonoscopia, daí ele viu que não é verdade, a gente depende o tempo todo. Até esse mesmo psiquiatra, antes dele falar do narcisista, ele falou assim que a gente não tem que também não estar nem aí para o que os outros pensam. A gente tem que se preocupar sim um pouco com o que os outros pensam, ele disse, né? Que nem Jesus, ele se preocupava com o que os outros pensavam também, não que ele desse... vamos dizer assim, muito ibope para isso, mas ele precisava entender o que as pessoas ao redor dele também estavam sentindo e pensando. Né? Então, para não magoar também as pessoas, né? Não é só pensar em mim, deu pronto, os outros não me interessa nada. Né? Então tem aquele equilíbrio, né? Tu vê. Mas o Cid falou, né? Várias pessoas trabalham para as coisas acontecerem, então cada um está desenvolvendo a sua chama em determinado lugar. E no decorrer das encarnações, ou às vezes até em uma encarnação, a gente já trabalhou em vários lugares, né? Em vários tipos de trabalho, em vários ambientes. E em cada um a gente vai aprendendo uma coisinha. Né? Imagina no decorrer de todas as encarnações, do que a gente trabalhou, com o que a gente mexeu, com que tipo de matéria a gente, né, mexeu ali. Para quê? Para a gente aprender um pouquinho de tudo. Né? Que incrível. Que incrível isso. É legal isso. Então, e essa chama também representa intuição e chamado interior. Pode-se se referir à voz da consciência ou a um chamado espiritual, que impele o indivíduo a buscar um propósito maior e a se alinhar com seu desenvolvimento espiritual.
né? A gente sempre tem aquela intuição, aquela voz, né, que nos diz o que é certo. Talvez por esse lado não é muito bom você ir. Ou, às vezes, a gente está trabalhando em determinado lugar, mas na tua cabeça lá ficou, poxa, mas eu queria trabalhar com isso um dia, né? E tu fica com aquela coisa, né? Aquela coisa na tua cabeça. Hoje eu vi o finalzinho do filme Stuart Little 2, né? E tava indo com as crianças, e aí tinha um passarinho, né, que era amiga de Stuart, e a vida inteira ela foi prisioneira de uma águia, né? Ela fazia com que ela roubasse joias e coisa e tal, né? Ela era prisioneira, ela não conseguia agir por livre-arbítrio. E quando passava de uma estação para outra, as aves iam para o sul. E daí ela disse que ela sempre ficava olhando eles irem para o sul, só que ela era prisioneira daquela águia, ela não podia ir junto. Aí, nesse momento, o Stuart conseguiu lutar contra essa águia, né? E conseguiu destruir a águia e ela ficou livre, né? Aí a família do ratinho disse, não, então vem, fica com a gente, mora com a gente, né? Agora você também é uma Stuart. E aí ela falou, ai, tá bem. Daí ela olhou assim pro céu, ela viu as aves indo pro sul. Aí Stuart olhou pro rosto dela e falou, nossa, não foi isso que você sempre quis durante a sua vida toda? Ela disse, mas antes era um sonho, agora é real. Ela disse, agora eu tô com muito medo. E eu vou sentir muita saudade suas. Daí ele falou, mas isso não muda nada. O nosso amor não muda nada. Você estando aqui ou lá, né? E ele apoiou ela, né? Até que chegou o momento da despedida. E ela falou, nossa, antes era um sonho, agora eu vou realizar. Mesmo com medo, mas eu vou. Né? E a família disse, a gente vai estar aqui te esperando. E ela conseguiu voar e pela primeira vez ela acompanhou as aves para o sul. Mesmo com medo. Né? E na nossa vida, às vezes esse chamado chega e a gente por medo deixa passar. Né? Aí vem de novo. Até uma hora que a gente entende, não, agora é o meu momento. Né? Agora tá na hora realmente. Mesmo, né? Sim. E o Espiritismo compreende essa chama interior como a luz interior ou centelha divina que cada alma possui e que deve ser nutrida e irradiada através da prática do bem, do estudo e da caridade. Então, eu estava assistindo essa palestra da Maíse, né, e ela contou um pouquinho da historinha de Picasso, eu achei muito interessante. Que Picasso, desde os 7 anos, ele já fazia desenhos, assim, maravilhosos, né. E o pai dele só xingava ele. Ele falava, nossa, o que é isso? Isso não é coisa para você fazer, que coisa horrível. O pai dele só xingando ele, colocando ele lá embaixo, lá no chinelo. E a mãe dele falava, continue, Picasso, continue, você está no caminho certo. Aí foi passando o tempo, o pai dele sempre contra, e a mãe dele falou, Picasso, você pinta muito bem. E tudo que você quiser ser, você será. Se você for médico, você conseguirá descobrir curas para grandes doenças. Se você for o presidente, você conseguirá resolver a situação do país. Sabe? Ela sempre foi colocando a autoestima dele lá no teto. E aí se passou os anos, e Picasso fez as maravilhas, né? Os quadros maravilhosos dele, né? Pinturas diferentes e lindas. E Picasso morreu só com 90 e poucos anos, morreu velhinho ele. E ele disse assim, né, quando ele estava velhinho, que ele já estava, né, voltando à pátria, ele disse, graças a Deus eu consegui, ele falou, eu só pintei e eu me tornei o Picasso. Né? Eu deixei isso para a humanidade. Ele fez o melhor dele na pintura. Então, ele disse, a minha mãe fez um bom trabalho. Né? E daí até a Maíse contou mais uma historinha dele, né? Que disse que durante ali a guerra,
ele não gostava muito, né, de se expor em relação ali ao nazismo e coisa e tal. E ele tinha uma pintura muito linda que ficava guardada lá no sótão da casa dele, né? E os guardas, eles quiseram ir lá ver esse quadro. Ele não queria muito mostrar, né? Mas ele foi lá. Aí os guardas olharam deles e o quadro se referia a toda a guerra, né? Uma cena feia da guerra, né? Dos nazistas aí matando os judeus, uma impactante o quadro. E os guardas perguntaram assim para ele: nossa, você fez isso? Tirando sarro da cara dele, né? Aí Maíse diz que ele, muito bem inspirado, falou assim: não, vocês que fizeram. Né? Aí depois daquele dia ele teve que tirar o quadro e até hoje está exposto lá no Museu de Artes, né? Então assim, ele foi um grande nome. Ele deixou, né, nessa parte da pintura, a chama dele aflorar. Ele veio com esse propósito, né, de atualizar as artes, de trazer o novo para a arte, e fez muito bem seu papel. Então essa é uma história de que ele conseguiu deixar a sua chama divina, né, aqui na Terra. Mas a gente não precisa ser um Picasso. A gente fazendo bem dentro da nossa casa, o nosso trabalho tá bom, já tá bom. E aqui também, agora vamos falar um pouquinho de Jesus, não que não estivéssemos falando, mas agora citando ele realmente, em Mateus 14, capítulo 14, versículo 22 até o 33. O papai sabe, né, qual que é essa passagem? Você sabe tudo de cor? Nunca vi. Mas, enfim, essa passagem eu achei muito linda, que é a passagem de Jesus andando sobre as águas, né? E então eles tinham acabado de alimentar 5.000 pessoas, né? Jesus e os apóstolos, e eles iam retornar para casa, né? E eles foram de barco. Jesus disse: podem ir, depois eu vou. E eles estavam no barco e de repente começou uma tempestade, né? E eles tinham que tirar água de dentro do barco, que estava entrando muita água, em desespero ali. Até que eles viram uma figura adentrando por cima das águas, né? Andando assim em cima das águas. Daí eles olharam, eles ficaram com medo, acharam que era um fantasma. Eles falaram: nossa, mas o que é isso? O que é isso? Jesus falou: se acalmem, sou apenas eu. E Pedro estava passando por um momento difícil naquele momento, né? E ele viu Jesus. Aí Jesus fala: Pedro, vem até mim. Pedro, de início, quando ele colocou o pé na água, meio que afundou, né? Ele falou: tendes fé, Pedro, me olhe, tendes fé. Aí Pedro se concentrou em Jesus, olhando para Jesus, ele conseguiu andar um pouquinho, né, sobre as águas. Mas logo foi afundando, ele se desesperou. Falou: Jesus, Jesus, me pegue, pelo amor de Deus, me pegue. Parecia assim uma criança pequena, falando: não me solta, não me solta, não me solta. Né? E Jesus então pegou Pedro pelo braço e adentraram o barco, e Jesus falou: homem de pouca fé. Né? Mas do mesmo jeito Jesus estava lá abraçando ele, e parecia uma cena assim que nem quando o pai pega, né, o filhinho e tipo assim: aqui tu tá seguro, né? Aqui pode ficar tranquilo que tu tá seguro. Nesse momento Pedro deixou a chama dele dar uma apagadinha, né? Deu uma apagadinha ali na chama dele, na fé dele, no propósito dele. Mas depois ele deu a volta por cima, né? Porque o que foi Pedro? Né? Para Cristo. Então há momentos em que a nossa chama tá, né? Uau, tô, né, abafando, mas tem horas que ela dá uma diminuída. E onde que a gente vai encontrar lugar para a gente conseguir abastecer essa chama? Nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. Só que quando a gente vai contra essa chama, o que aparece? Aparecem os nossos vícios, depressão, ansiedade, doenças, falta de paciência, inveja, orgulho, egoísmo.
tudo isso vai aparecendo quando eu estou indo contra mim, contra o meu autoconhecimento, né? Às vezes no dia a dia a gente é muito provado, né? Quando foi esses dias eu perdi a paciência com a minha filha, eu berrei assim, aí eu pensei, meu, que estúpida, Regi, pra que fazer isso, né? Fiquei, né? Fiquei triste, eu pensei, eu ainda faço isso, caramba, né? Eu ainda faço isso. Aí ela falou, você não é uma mamãe boa. Eu não falo. Aí eu falei, peguei ela no colo, né? Eu tava, bem irada, assim. Mas eu peguei ela no colo, eu falei, realmente, a mamãe quer pedir desculpa porque a mamãe berrou, que isso não se faz. Mas o que eu quero ensinar pra você é o certo, né? Mas eu quero pedir desculpa que eu berrei, que não é assim que eu vou te ensinar. Mas você tem que fazer o certo. Eu expliquei pra ela o que ela tinha que fazer. E aí ela ficou tranquila, sabe? Né? Ela entendeu o que eu queria falar pra ela, sabe? Então, no momento que eu berrei, eu já senti que eu estava fora do meu eixo. A gente sente. A gente sente quando a gente está indo para caminhos opostos. Às vezes a gente força uma coisa e a gente não é isso ainda. O nosso coração sente, né? A nossa chama sente. A nossa consciência sente. Então, o que eu faço para aumentar essa chama divina? A oração é algo maravilhoso, né? Porque ela nos conecta com Deus. Já de manhã, quando eu acordo, fazer uma oração do coração, né? Com muita gratidão. Quando eu vou comer, ou só agradecer por determinado momento, né? Porque ela me religa direto ao mais alto. Às vezes eu estou tendo os pensamentos não muito legais e falo, não, Senhor, né? Me ajuda, cuida dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? Então, a oração é algo que faz com que me conecte mais com a minha chama, né? O autoconhecimento, eu me autoconhecer, isso é algo muito difícil, assim, eu acredito que às vezes é difícil a gente engolir o nosso orgulho, engolir o nosso egoísmo. Muitas vezes acontece algo, eu não quero dar o braço a torcer, mas então eu vou em busca do autoconhecimento, eu vou meditar um pouquinho mais. Se eu fui rude com alguém, eu vou repensar, né? Então, ou se eu estou certo, beleza, né? Mas assim, o autoconhecimento, eu me conhecer, né? Eu tenho que realmente me avaliar. A caridade, eu não tenho que ser um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. Eles são exemplos que nós temos que seguir, sim, né? Mas a gente tem que fazer a caridade, que é o amor em ação, a começar dentro do nosso lar. Com as pessoas que nos cercam, né? Com qualquer pessoa que passe na rua, a gente ser simpático, ser legal, né? Porque muitas vezes aquela pessoa, o único olhar que ela teve para ela foi o nosso, né? Como aquele caso que tu contou, né? Do suicídio, né? Você quer falar pra gente? Tentar lembrar que faz um tempinho já que eu assisti essa palestra, que era... isso foi nos Estados Unidos, não lembro mais. Aquela famosa... A Gisele deve lembrar da famosa ponte lá, que o pessoal se joga numa ponte lá famosa dos Estados Unidos, na Califórnia, não? Não é a ponte do Brooklyn, não é? Eu acho que deve ser essa, vamos lá. Então tinha um detetive que ele era especialista em trabalhar em casos de suicídio. E ele disse que vários casos, mas um chamou muito a atenção dele e tocou ele profundamente. Que tem um rapaz que se jogou da ponte e eles vão lá na casa, né, da pessoa ver se tem algum resquício, alguma anotação, alguma prova para entender o ocorrido. E esse rapaz deixou uma carta e ele disse assim: hoje eu estou muito triste, estou saindo de casa, pretendo cometer o suicídio, quero me jogar da ponte. Porém, se no caminho eu encontrar alguém que me der um sorriso, né, me der um sorriso só, eu vou voltar para casa e não vou mais pensar nisso. Então, realmente, naquele dia, ninguém sorriu para ele, ninguém disse um bom dia, ninguém deu um sorriso, né? Então, como você falou, a importância da gente, às vezes, dar um sorriso, um abraço, um bom dia bem dado, né? A gente acha que é pouco, mas aquela pessoa, às vezes, está recebendo aquela energia.
isso, porque às vezes a nossa chama tá ali baixinha, né? Tá ali pequenininha, e a gente pensa, eu não vou ficar dando bom dia pros outros, né? Como se isso fosse apagar ainda mais a nossa chama. Mas na realidade isso vai fazer aumentar, porque eu vou estar fazendo bem. Já pensou? Eu consegui aumentar um pouquinho assim a chama do outro. Olha que legal. Porque quando fala em caridade, nós já pensamos em sacolão, né? Uma coisa material. Sim. E o Allan Kardec pergunta aos emissários divinos o que era caridade para Jesus. Ele fala benevolência, indulgência e perdão. O BIP, né? O BIP. A benevolência para as faltas alheias, indulgências, né? E o perdão das ofensas. Então é uma coisa que a gente aprende com o tempo. E a gente lembra sempre, quando vai falar em caridade, com autocaridade também. Quando nós nos propomos a aprender alguma coisa, nós estamos sendo caridosos conosco, com a gente mesmo, né? Aquele autoconhecimento que possibilita o entendimento do que nós somos, por que estarmos aqui. Porque a doutrina espírita não precisa se aprofundar muito para ter certeza que é o Consolador prometido por Jesus. Porque nos mostra de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Isso nos sustenta nos momentos mais difíceis e faz com que o conhecimento, a caridade e a oração caminhem de mãos dadas com quem? Com quem nos dá um suporte. Principalmente nesses momentos mais difíceis, como o desse jovem que precisava apenas de um sorriso. Mas nós estamos tão atabalhoados com as nossas tarefas, com a nossa correria, que não vemos aquele cabisbaixo, às vezes esperando um sorriso, uma palavra, só um bom dia, né? Para tirar aquele pensamento negativo, para dessintonizar com quem está aí forçando, às vezes, o suicídio. Você não vale nada mesmo, ninguém gosta de ti, ninguém... Então, naquele momento do abraço forte, um sorriso, os amigos espirituais, o mentor tem acesso, né? E tudo muda para aquele jovem. É o que ele esperava naquele momento, né? E quem é beneficiado com essa possibilidade redentora? Todos nós que participamos desse momento lá no alto, que evitaria o sofrimento de tantos e tantos séculos, né, ocasionados pelo suicídio. Então é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Agora se aproxima o final do ano e todos nós somos mais benevolentes, talvez indulgentes também, e talvez nós perdoemos um pouquinho mais de facilidade, mas nós já pensamos naqueles sacolões, né? Em todos os cantos nós temos aí, vendo casas espíritas, promovendo a entrega dos sacolões. É muito importante, porque algumas daquelas famílias só vão ter aquilo lá mesmo. Sim. Né? Mas isso é um trabalho que tem que ser feito durante o ano todo. E nós que não fazemos nem no Natal, né? É um chamamento importante para que a gente possa acordar para essa realidade divina. Muita gente está precisando, porque a gente só olha para frente, nunca para trás. A gente não sintoniza com as necessidades de quem, às vezes, nesse amargor de uma decisão solitária, procura suicídio. Mas nós estamos acompanhando isso. E a oração possibilita que a gente fique mais vigilantes com essa possibilidade que Deus nos dá de sermos, talvez, aquele inibidor dos pensamentos tenebrosos, né? Porque a mudança são alguns segundos. E nós podemos alterar significativamente, né, o status mental e espiritual desse nosso irmão. Como alguém faz com a gente às vezes. Como nós estamos às vezes cabisbaixos aí, né, pensando na vida, com alguma coisa que não deu certo, e alguém vem e dá um apertão, dá um abraço forte, dá um sorriso, e tudo muda. Passei pelo que tu passou. Mas a coisa é muito maior. A empatia, né? Porque o Espiritismo está aí como o maior antagonista do materialismo. E as nossas tristezas aqui na Terra são por causa de quê? Espirituais? Não, né? 80%, 90% é matéria. Matéria. Mas estamos aprendendo. É verdade, né? Então a chama, ela está em todos nós. E ela é algo, tem o livre-arbítrio, como a gente já viu, né? E é algo então que a gente pode desenvolver. Mas aí vai de nós, né? Nós queremos ir atrás de conhecimento, ir atrás da caridade, do autoconhecimento, da oração, para conseguir aumentar essa chama, né? E nós todos juntos aqui conseguimos aumentar um pouquinho mais a nossa chama. E quando a gente se une para algo bom, né? Olha os nossos pensamentos aqui em uníssono.
essa chama aqui, ela está irradiando para todo esse ambiente. E depois nós vamos levar essa chama aqui que a gente aprendeu aqui para os nossos lares. Olha quantas casas que serão beneficiadas com a chama de Jesus, que a gente está plantando um pouquinho aqui. Então, cada um de nós, a gente tem essa oportunidade, né? Quando vier aqueles pensamentos ruins, né, que todos nós temos pela nossa evolução espiritual que temos, né? Então, vamos prestar atenção, vamos mudar, vamos orar, vamos, né, aí sintonizar com o mais alto, para que a gente consiga manter a nossa chama acesa. Então, a mensagem que a gente tinha para hoje era essa. E vamos então para... Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos para a nossa oração. Só queria comentar que o Zeca estava falando antes sobre o auto-perdão. Muitas vezes, eu me arrisco a dizer, inclusive que sempre, é mais difícil a gente perdoar a si próprio do que perdoar o erro do próximo. É mais difícil você olhar para dentro e saber que você errou, mas que muitas vezes não foi intencional, que você não queria prejudicar ninguém, que aquilo foi um ato impensado, que você se arrepende. É mais difícil você se auto-perdoar do que você perdoar alguém que fez alguma coisa por você. É mais fácil, como diz o Mestre Jesus, ver o cisco no olho do outro, mas não ver a trave no nosso, né? É isso. Se uma coisa é ser trabalhada, o auto-perdão, o autoconhecimento, você ser menos duro com você mesmo muitas vezes, né? Às vezes a gente é duro demais com a gente mesmo. Nós sempre comentamos, né, que o sentimento de culpa paralisa as pessoas. Ela fica se autoflagelando e perde a oportunidade de ser útil para ele mesmo. Sim. Né? O que acontece com esse jovem que falou, né, Raquel? Eu não valho nada, eu não mereço nada, ninguém gosta de mim, é o que eu fiz mesmo. Por que fui fazer aquilo? É porque eu não valho nada. Né? E a mente fica perturbada e como diz Paulo de Tarso há 2000 anos, nós somos vigiados por uma nuvem de testemunha. O trabalho que a Raquel fez a semana passada. Né? E quem são essas testemunhas? São esses nossos irmãos também equivocados, que procuram se alimentar da desgraça. Zeca, e o que seria de Paulo se ele tivesse o tempo todo se autoflagelando? Exatamente. Olha, ele estava acabado, né? Porque ele tinha feito muita coisa. Ele pegou e limpou as vestes dele, né? Sacoiou as vestes e agora vão trabalhar. E assim, né? Compensar. Se ele tivesse pensado, não, mas eu matei um monte de gente. Não, mas não mereço ser um servidor de Cristo, né? Olha o trabalho que teria, né? Olha tudo que tivesse, ele teria jogado fora tanta coisa. Ele não fez isso. Ele sabia que queria ter que trabalhar para recompensar tudo aquilo que ele tinha feito. Só que é fácil falar, né? É fácil falar. Não é que nem entre, por exemplo, a culpa paralisa. Então a gente sempre, eu já li várias vezes isso. Então eu sou responsável. A pessoa responsável que vai agir. Eu vou agir, né, para não sentir mais essa culpa. Eu vou agir, vou ser responsável e agir. Só que essa tomada de atitude eu acho muito difícil. Né? Tu pular da culpa para isso é difícil. Só que é ali aquele chamado, aquela oportunidade que apareceu, né? Então eu vou continuar na minha culpa ou eu vou me tornar responsável, vou seguir esse chamado, né, para conseguir reparar, né? Tudo está interligado. É um crescimento ali pessoal, né? Na verdade vai ser como se fosse uma infância ali, né? Mas é um sentimento infantil ficar só ali. Na verdade, porque a gente tem daquela criancinha que quer ser amparada, né? Que, na verdade, a gente tem o medo de crescimento, o medo do crescimento. Deixa de ser também. Espiritualmente falando, né? Espiritualmente. É o vitimismo. Gente... sinta a compaixão da gente. Isso, não deixa de ser. Então é isso. Quer fazer oração final? Pode ser. Agora vai ficar apagado. Vamos nesse momento serenar os pensamentos,
sentir essa energia que vem do mais alto, da equipe espiritual que está sempre a postos aqui nesta casa, dos trabalhadores abnegados, que sempre nos auxiliam nos momentos difíceis, mas também estão conosco nos momentos de alegria. Gratos somos por essa imensa oportunidade de conhecer essa doutrina que nos ampara, que nos direciona, que nos dá a luz necessária. Mestre Jesus, fique conosco, que seja esse farol que ilumina, essa chama que está em nós, que seja sempre iluminada, que esteja sempre acesa e sempre a postos a ajudar o próximo. Vamos imaginar então essa luz saindo dos nossos peitos, se direcionando ao centro desta mesa. Ela se faz cada vez maior e esta luz, ela está nesse momento se irradiando aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho. Imaginemos também essa luz sendo direcionada aos hospitais, aos leitos onde estão pacientes muitas vezes que estão se sentindo sozinhos, desamparados, que eles sintam esta luz. Pedimos também para todas as equipes que trabalham, que laboram nesses locais, tanto a equipe espiritual como a equipe encarnada, que também receba essa força divina, viajando essa luz até os ancianatos, as casas de apoio, aos orfanatos, enfim, a todo local onde sofre um irmão. Nós temos que ter esta luz bendita que vem do Mestre, que possamos direcionar a eles nas nossas preces matutinas, na nossa prece antes de dormir, que possamos irradiar por todo esse planeta, Mestre Jesus, que é a nossa casa, esse planeta tão bonito chamado Terra. Gratos que somos, então, mais uma vez, pedimos, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós celebramos o aniversário do meu irmão, Lúcio, Lúcio. na parte espiritual, né? Faria 68 anos. 68. 68. E receba nossas vibrações de amor e fé.